Olá, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe vocês. Bom, lembrando que a gente falou sobre Filipenses 4, de 6 a 7, onde ali a instrução claríssima é que nós devemos orar, que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, que nós devemos muito antes tornar conhecida diante de Deus todas as nossas petições através de orações e súplicas e, consequentemente, a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Bom, antes de fazer a finalização, eu gostaria de pedir desculpa para os irmãos, porque os vídeos são feitos de maneira bem rústica, então teve desfoque de lente, teve buzina de carro, pode ser que hoje tenha de novo. Eu não me preocupei muito em fazer edições que poupassem essas coisas. Eu queria mostrar como as coisas de fato acontecem aqui no local onde eu estou, nessa sala que eu costumo fazer as minhas leituras, E de alguma forma deixar passar esses erros, eu acho que é mostrar a vida como é. Mas é a Bíblia que nos dá a direção de como agir e de como se comportar. E esses vídeos que eu fiz, eles visam exatamente isso. Como devemos nos comportar em tempos de crise, em tempos difíceis. Várias são as recomendações. E, como eu já disse, esse vídeo que eu tenho feito, essa sequência sobre Filipenses 4, não visa apenas tratar esse momento específico que a igreja está passando, mas a minha intenção era que nós nos percebêssemos mais como na verdade estamos nos comportando diante de qualquer quadro difícil ou de crise. Lembrando, irmãos, que em algum momento essa situação, assim creio eu, ela vai passar. Esse vírus que está nos atingindo, ele vai passar. A questão é, quando isso acontecer, como nós estaremos depois disso? Nós estamos vivendo uma espécie de confinamento. E de certa forma, sim, nós estamos proibidos de sair de casa. Alguns da faixa de risco estão até certo ponto com restrições severas. No nosso país, nem tanto assim. Eu vejo muitos idosos circulando pela cidade quando saio para fazer algumas poucas coisas, Mas tenho visto bastante idosos, pelo menos aqui na minha cidade, circulando tranquilamente. Mas, enfim, quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, como é que você vai estar? Como é que nós vamos estar? Como é que a igreja vai estar? Como é que a igreja do Senhor em Resende, a noiva do Senhor, vai estar? Não estou falando daqueles que são membros da igreja, mas daqueles que são corpo de Cristo. Não das pessoas arroladas no rol de membros, mas aquelas que têm seus nomes escritos no livro da vida. Como é que nós estaremos depois disso tudo? Melhores? Piores? A mesma coisa? Não mudamos? Continuamos do mesmo jeito? Nada do que aconteceu nos atingiu? Ou se nos atingiu, atingiu apenas fisicamente? Ou se nos atingiu, atingiu apenas emocionalmente? Ou será que algum princípio cristão foi trabalhado em nossas vidas, como por exemplo a misericórdia, a graça? E eu estava pensando, irmãos, que talvez esse seja, e aí eu quero ouvi-los, de alguma forma, mas eu estou tendo a impressão de que nós estamos passando por uma espécie de avivamento, com a menor movimentação jamais vista na face da terra. Normalmente os avivamentos são vistos, se manifestam através de muitos movimentos. E nós já vimos que muito movimento dentro de uma igreja nem sempre é um avivamento. Mas avivamento também significa, e eu gostaria de trazer aqui uma definição que eu vi sobre avivamento, que é quando uma espécie de machucado ou ferida, algum tipo de ferida, precisa ser cortado. Eu acho que o termo seria debridar. Acho que o nome é mais ou menos isso, Fazer a debridação
posso estar me enganando, mas alguém pode até me corrigir, que é quando pessoas queimadas precisam tirar aquela pele de cima, aquela pele queimada, aquela pele machucada, já sem vida, para que ocorra um sangramento e isso promova a restauração daquele tecido que estava morto e daquela área que estava já lesada, né? Depois eu posso pesquisar e ajudar os irmãos, e me ajudem também nisso. Mas a palavra avivamento significa isso, fazer um corte em cima de uma ferida, provocar um sangramento numa área que está morta. E normalmente nós entendemos o avivamento como alguma coisa muito gostosa do Espírito Santo, um mover maravilhoso, uma espécie de reencontro com Deus, mas a palavra talvez aponte para momentos onde uma incisão de Deus sobre os nossos corações nos marque e nos faça reviver avivamento ou um reavivamento. E eu queria terminar essa sequência de vídeos perguntando se nós olharmos para esse momento apenas como a mídia comum nos fala, apenas como a religião nos mostra, talvez nós deixemos de aproveitar o melhor desse momento. Mas eu queria propor a você que esse talvez seja um momento de avivamento na sua vida. Sem poder ir ao templo e sem poder circular muito. Você que é evangelista, talvez, que adora sair, quer ganhar o mundo para Jesus andando pelas ruas, mas esse é um veículo de buscar almas também. E eu queria fazer esse desafio a cada um de vocês que me ouviram nesses 4 vídeos, esse é o 4º, vou postar outros, mas com outros assuntos, mas eu queria fechar perguntando para você, como é que você acha que você vai sair dessa situação? Quando tudo isso acabar, como é que você vai estar? Será que você vai continuar sendo a mesma pessoa? Não houve um acréscimo de princípios bíblicos na sua vida, irmãos? Eu falo colocando a minha vida como o princípio disso que eu estou falando. E realmente estou sendo bastante provocado. Nós estamos ainda, talvez, no meio dessa pandemia, no início, quem sabe no final, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não posso, depois que tudo isso mudar, parar, assim eu espero, ou que piore, enfim, continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo tipo de cristão. Eu preciso ser um cristão melhor. E o que é um cristão melhor? É um cristão menor. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela que excede toda compreensão humana, aquela paz que não provoca a ausência de uma guerra, mas uma paz que vai para além das guerras, uma paz que, apesar da guerra, ela está instalada em nossos corações e nada pode retirar essa paz de nossos corações, se permanecermos firmes no Senhor, obedientes à sua palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a reflexão que eu deixo com os irmãos e continuemos juntos nos outros vídeos que virão por aí, tá bom? Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.